Hoje nós estamos recebendo essa figura, o trepidante Kleber Lopes Trindade. Como está você, meu irmão? Bem, Cabral, obrigado pelo convite. A primeira coisa que eu gostaria de falar é parabenizar você pelos 35 anos da Folha dos Lagos, com que eu tive um pouquinho, com que eu participei, dividi um pouquinho essa história, e dizer que é um ato de revolução e heroísmo manter hoje no jornal com a qualidade, com a credibilidade, com a responsabilidade, acima de tudo, da Folha. E isso se deve, embora Rodrigo esteja à frente do veículo, mas isso deve a quem plantou a semente, a quem cuidou da árvore, quem fez ela fazer e ser o que é hoje. Então, parabéns. Obrigado. É um ato que eu sei como é que é, eu sou também jornalista, já tive jornal também, e sei que não é fácil, é hercúleo manter um veículo de comunicação numa cidade como Cabo Frio, no interior do estado do Rio de Janeiro. E no Brasil de hoje, onde somos odiados como jornalistas, onde as pessoas querem fazer o que a gente queria fazer antigamente, né? Culpar o mensageiro pela notícia. Pois bem, obrigado, eu agradeço de coração e também manifesto a minha gratidão pela sua passagem pela Folha dos Lagos, mas nós não vamos falar hoje aqui só de 35 anos da Folha dos Lagos. Nós vamos fazer umas abordagens, análise, entrevista, debate, botar fogo no paiol para ver se a gente consegue esquentar essa coisa tão gostosa que é de falar sobre jornalismo. Mas após os comerciais, não saia daí. Shopping Canal Comércio e Serviços, lugar de bons negócios. Estamos assumindo este perfil e a partir de agora este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamento e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, tendo um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio. Localizado em São Pedro da Aldeia, a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance. Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a moléstia de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Arquitetura que transforma, cria espaços e desenha cidades inspiradoras. É uma missão. Parabéns, você, profissional de arquitetura. Tudo por uma cidade com mais qualidade de vida. Padaria Remar e Remar Residence Hotel. Testemunhas da história de Cabo Frio desde a década de 1980. 38 anos de resistência, desafios e conquistas. Na Remar, o pão de cada dia com sabor de história.
Aí, carequinha, qual que é a pizzaria mais gostosa da região? Aí isso é fácil, Pizzaria Massa Nova, a melhor da região. Vem comigo! Chegou, promoção imperdível na Pizzaria Massa Nova, calabresa, mussarela ou portuguesa, uma brotinho de chocolate e um refrigerante de 1,5 litro, R$ 74,90, somente, peça já. E uma coisa eu posso garantir, cabelo na pizza, jamais, vem pra cá! Kleber Lopes, vamos lá. Blogueiros, influenciadores, influencer, fake news a 3x4, rádio digital, podcast, tudo isso proliferando. Mas tem uma turma aí que está nervosa demais. O que é que está acontecendo, Kleber? Bom, primeiro que a informação deixou de ter dono no Brasil. Isso, com a internet, eu acho que foi um dos grandes avanços que a gente teve. Qualquer um hoje pode ter um veículo de comunicação, pode informar, pode transmitir uma notícia, desde o buraco na sua rua até, enfim, uma receita nova de frango ao molho de laranja. Mas o problema é que isso veio sem a responsabilidade do jornalismo profissional. Então tem muito aventureiro fazendo comunicação. Não é imprensa. São duas coisas distintas. Eu não considero que alguém faça nos veículos, nas redes sociais, comunicação. O New York Times não usa as redes sociais para fazer comunicação. O Globo também não, se falar em Brasil. Aqui que parece que o Facebook, o Instagram vira jornal. E não é. É, acima de tudo, uma rede social. É para as pessoas se relacionarem. Como o Brasil subverte tudo, também subvertemos essa questão. Porque tem gente ganhando dinheiro, lógico. Tem gente faturando com a política, com os cortes que leva para a rede social para conquistar eleitor, falando o que as pessoas querem ouvir. E muitas vezes o que as pessoas querem ouvir não é o mais decente, para falar claramente. O Brasil hoje está num clima de polarização, que tem gerado um clima de ódio, onde parece que nós estamos vivendo um vale-tudo. E nesse octógono sobra pancada para tudo quanto é lado. Nesse vale tudo, a gente tem observado em todos os lugares, não é só Cabo Frio, não é só Rio, Niterói, mas uma parte dessa mídia social informativa, de podcast, o linguajar está se depreciando. O mais baixo nível que existe. Ao mais baixo nível que existe. Eu me surpreendo. O nível está baixíssimo. O mínimo que se fala é que te chama de vagabundo, né? Mas o discurso político é esse. Porque quando você vê uma autoridade eleita ir para uma rede social e apontar o dedo na cara de alguém, no adversário político, e em vez de debater democraticamente, discutir ideias, parte para o xingamento. E aí não tem jeito, aí vira uma guerra. Você acredita, então, de que aquele linguajar chulo do Bolsonaro, por exemplo, principalmente com a imprensa, quando ele dizia a sua mãe, vai perguntar isso, vai fazer isso e aquilo. Você acha que isso contribuiu, estimulou? Abriu as portas do inferno. Abriu as portas, mas não tem o que negar. Bolsonaro desmascarou o brasileiro. De que é um povo pacato, de que é um povo que abraça todo mundo, de que é um povo diverso. Não. Ele mostrou um povo mesquinho, um povo homofóbico, um povo preconceituoso. Ele, ao mesmo tempo, um governo de 4 anos, graças a Deus, tirou todos os males do brasileiro do armário de uma vez só. Arrombou a porta do armário e mostrou o que há de pior na alma do povo brasileiro. Mas a gente voltou, eu costumo dizer que a gente hoje vive a idade média da era digital. Todo mundo se degradando, parece que somos tribos, cada um com a sua tribo,
guerreando uma com a outra. Isso é a Idade Média. Isso ninguém aceita nada, ninguém quer conversar, ninguém quer discutir, ninguém quer nem ouvir o outro. As pessoas querem xingar. E xingamento hoje é o que mais dá clique nas redes sociais. Por isso que eu te digo, tem muita gente analfabeta fazendo comunicação na região. Tem gente que não sabe a diferença de um U para 2 Is. E está à frente de um blog, escrevendo matéria. Isso é absurdo. Por quê? Porque essa desconstrução social, principalmente dos jornalistas, começou na era do Sr. Fernando Collor, que agora está preso, né? Que deveria estar, pelo menos. Quando ele tirou a obrigatoriedade do diploma. Ou seja, equiparou o jornalismo a nada. Qualquer um pode fazer. Tem uma máquina de escrever, um computador, uma rede social. Todo mundo se acha jornalista hoje em dia. Infelizmente é assim. Sim. Então, hoje ele pode colocar 2 questões bem distintas. A desqualificação do vocabulário que vem se utilizando para apresentações de podcast e programetes de rádio digitais. E, do outro lado, a turma do fake news. Tem um vocabulário melhor. Para enganar. Melhor, mas, embora recheado de erros de toda sorte, mas não tem o baixo nível desse outro lado. No fake news, como que você analisa isso hoje? Por trás de uma fake news sempre tem um político investindo dinheiro. Não tem jeito. Ninguém fica em casa pensando em fazer uma fake news contra a vacina, dizer que tomar a vacina da Covid vai virar jacaré, ou que, enfim, o governo chinês está monitorando você através do seu celular. São absurdos que as pessoas parecem não se ouvir e que repassam. Mas quem repassa é o soldado nesse exército, porque quem cria as fake news ganha milhões. Hoje existem agências preparadas e articuladas para criar fake news, bancadas por políticos. Na ponta está a Dona Maria, o seu José, o analfabeto funcional que lê, mas não entende o que lê e repassa aquilo de graça, sendo usado como massa de manobra, como gado, só para repassar. Então, as pessoas estão achando que são muito espertas, porque vou repassar isso aqui, porque vou dizer que... Você já ouviu uma aí, que Obama era casado na verdade, com um homem, porque a Michelle Obama não seria mulher. E aí vinha fotos dela com o cabelo mais curto para justificar isso. Quer dizer, coisas absurdas que você pensa... A gente fala antigamente aquele bordão de essa nem brasileiro acredita, as pessoas acreditam e repassam. Estão sendo massa de manobra de alguém que está ganhando muito dinheiro em cima deles. Então, eu sempre falo, quem repassa fake news está cometendo, antes de tudo, uma burrice, porque está alimentando com grana quem fabrica essas fake news. De qualquer forma, o que está bem claro é de que o jornalista, nós jornalistas, nós perdemos a autonomia de ser únicos a produzir notícia. Hoje todos podem produzir notícia. Acho que a gente fazer uma confissão ou uma autocrítica também honesta. Eu acho que a grande imprensa, aí eu vou dizer que dos jornalões, que você citar, todo mundo conhece os jornalões, durante muitos anos viveram pregando, mantendo no poder algumas mentiras. Né? E hoje muitos estão, é preciso dizer, saboreando ou se envenenando com o próprio veneno. Então, esse espaço deixado foi porque a mídia também, em alguns momentos, no Brasil, pecou. Por isso criou espaço para essas pessoas agirem desse jeito. A verdade nem sempre foi o principal da informação dos grandes jornais. Muitas vezes foi deixado de lado em nome de poder, em nome de beneficiar os grandes empresários, e por isso a gente chega hoje enfrentando essa avassaladora, eu digo,
doença que é a fake news. Hoje, em Cabo Frio, ou na política regional, quem é o mais frequentador da mídia, quem é o mais midiático no âmbito político? É o prefeito, né? O prefeito de Cabo Frio é chamado de doutor blogueirinho, né? Porque ele é a cartilha do bolsonarismo, né? A gente precisa dizer isso. Mas na sua opinião... Ele não está inventando nada. Mas na sua opinião... Ele não está inventando nada. É a cartilha do bolsonarismo, é essa. Todos eles fazem a mesma coisa. Porque o bolsonarismo parece ter uma cartilha, né? Eles não sabem onde é que eles conseguem, nem onde é que vende. Mas eles falam as mesmas coisas, fazem as mesmas coisas. Quando a Polícia Federal bate, foi um engano da Polícia Federal. Daqui a pouco a Polícia Federal vai vir aqui pedir desculpa. Entendeu? É sempre assim. Eles nunca assumem nada que fazem. Está aí Bolsonaro. Não teve golpe, eu não fiz golpe, eu não participei de nada. Igual dizia Maluf, eu nem estava aqui. Que aquele carro apareceu na minha garagem, aquele carro, não é meu não, alguém deixou lá. E esse comportamento ele não é exclusivo no Brasil, do brasileiro. Em todos os países, em todos os lugares onde a extrema-direita está à frente, o pensamento é semelhante. Mas eu pergunto a você, nesses 8 anos que o Cabo Frio teve 5 prefeitos, se não me engano, qual a análise que você faz como jornalista desse período, que para mim foi um apagão na história política da cidade? Como você vê? Eu costumo dizer que Cabo Frio é um paciente de Alzheimer. Todo mundo sabe qual é a doença que as pessoas vão se esquecendo, né, da memória. E a gente tem perdido há muito tempo, essa memória. Eu não digo nos últimos 8 anos, não. Eu digo nos últimos 40 anos. Né? E os royalties foi ainda uma maldição que essa cidade recebeu. A não ser para as pessoas que gostam de uma portaria. Aí foi bom. Porque o que os royalties têm bancado desde então, desde a década de 80, é portaria. Quem não lembra? Eu lembro muito bem, acho que você era correspondente do Globo aqui na região, e você retratou como ninguém, numa matéria do Globo, a festa que foi a chegada dos royalties na cidade. A farra. A farra. Distribuição de ventilador, de fogão, feriado na cidade e uma grande festa no Correão. De lá para cá, o que mudou? Aqueles ventiladores a gente está pagando até hoje. A verdade é essa. A gente está pagando até hoje aquelas máquinas que a Laís distribuiu naquela festa para comemorar os milhões de royalties. Queimamos dinheiro. Tivemos aí, durante alguns anos, Réveillon nos 30 dias de janeiro, queimando dinheiro. O que se construiu nessa cidade em termos de evolução? Uma obra, só peço uma obra, alguém conhece uma obra que se fez para dizer assim, os royalties construíram isso aqui, a gente é um legado que deixa para o futuro? Não tem nenhum. Mas você acredita que a vida vai melhorar? Acho muito difícil. A gente volta já. Shopping Canal Comércio e Serviços, lugar de bons negócios. Estamos assumindo este perfil e a partir de agora este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamento e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, tendo um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio. Localizado em São Pedro da Aldeia, a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance.
Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também em nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a molecha de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Arquitetura que transforma, cria espaços e desenha cidades inspiradoras. É uma missão. Parabéns, você profissional de arquitetura. Tudo por uma cidade com mais qualidade de vida. Padaria Remar e Remar Residence Hotel. Testemunhas da história de Cabo Frio desde a década de 1980. 38 anos de resistência, desafios e conquistas. Na Remar, o pão de cada dia com sabor de história. Aí, carequinha, qual que é a pizzaria mais gostosa da região? Aí isso é fácil, Pizzaria Massa Nova, a melhor da região. Vem comigo! Chegou, promoção imperdível na Pizzaria Massa Nova, calabresa, mussarela ou portuguesa, uma brotinho de chocolate e um refrigerante de 1,5 litro, R$ 74,90, somente. Peça já. E uma coisa eu posso garantir, cabelo na pizza, jamais. Vem pra cá. Muito bem, a pergunta que não quer calar. A vida vai melhorar ou não vai? Acho difícil a situação que está. Difícil. Para muita gente já piorou, né? Para o ambulante, para os mendigos que foram lá para a população de morador de rua, lá para... Eu até recomendo às pessoas que gostam de ficar nos botequins à noite, cuidado com o botequim, porque tem gente passando e gritando. O ônibus de Linhares vem aí, não fica um na calçada. Eu tenho acompanhado, eu saí de casa hoje muito cedo, né? Porque eu trabalho na Litoral, todo mundo sabe. E 6 horas eu estou saindo de casa e vinha acompanhando sempre, toda vez que chegava ali pelo sul da cidade, Porto Rocha, Lago Santo Antônio, uma equipe, né? Acordando as pessoas para tirar da rua antes que a cidade acorde, na verdade. Aquela história do não quero que veja o lixo, né? Aqui para quando forem ao trabalho. E um desses dias eu estava passando, estava uma confusão na Praça Porto Rocha, sangue todo lado. Uma das pessoas, quando foi acordou assustado, quebrou uma garrafa e cortou o próprio braço. Até o pessoal da patrulha, eu chamo da patrulha da limpeza, da higienização social, que ajudou ali, lógico, vou deixar a mulher morrer ali em plena Praça Porto Rocha, no meio de uma operação dessa. E, enfim, a abordagem é completamente errada, né? Essas pessoas não podem ser tratadas dessa forma, é inconstitucional e, acima de tudo, é desumano. É desumano. Eu não acredito que pessoas cristãs, como essas pessoas que se dizem cristãs, se bem que o Deus delas, desse Deus delas eu quero distância, e falo isso claramente. Esse Deus não quero papo, não quero nem que olhe por mim. Como é que pode tratar as pessoas, seres humanos, como lixo, como qualquer coisa, como o engradado que você bota no carro e joga para outro lugar? Se aconteceu uma vez, por que não aconteceu outras? Quem garante que não tenha acontecido outras vezes? Perfeito. O problema é que nós temos uma Câmara aqui completamente em silêncio, que parece que não existe. Porque todas as câmaras que passaram pela cidade, essa acho que é a pior. Porque uma, quando se dizia, que eu lembro que se dizia também a Câmara do Silêncio, lá atrás,
quando os professores ficaram acampados mais de 40 dias na porta da Câmara, lá na presidência de Aires Bessa, tinha lá um Dirley Pereira ainda, que chegava na tribuna e fazia uma contagem regressiva para quanto tempo faltava ainda para o fim do governo, na época, Laí Correia. Mas nem isso tem. Se implodir aquele prédio, parece que não vai fazer falta. Ninguém vai reclamar. É inacreditável o que acontece nessa cidade. Por destino, por poder, será que justifica? Isso me lembra uma das matérias que eu fiz para a Folha. Para mim foi perguntar assim, vim preparado para essa pergunta, né? Qual foi a matéria que mais te marcou na sua passagem pela Folha dos Lagos? Foi essa, foi a solidão de um prefeito pós mandato. Foi a matéria que eu fiz com o Ivo Saldanha, depois do final do mandato dele, para o jornal, e constatei no prédio dele que o cara que gostava de silêncio, de meditação, que pegava aquela coisa toda, vivia num prédio sozinho, com uma obra do vizinho que infernizava a vida dele o dia inteiro. Enfim, é muito emblemático porque mostra que as pessoas acham que, por poder, por uma posição social, estão por cima, no topo, e isso vai durar para sempre. E não vai durar para sempre. Dura menos do que se imagina. E aí, quando você olha para o lado e não tem ninguém, é que vem a consciência de que o que eu fiz? E aí é tarde demais. Quantos políticos a gente viu chegar consagrado, você tem até mais tempo do que eu no jornalismo, chegar consagrado nas urnas e desaparecer como um rato, sem voto, sem povo, sem nada. Você, Kleber Lopes, é de 12 de junho de 1968. Dia dos Namorados. Engraçado, né? Dia dos Namorados, 12 de junho, em 1968, a data do AI-5. Sou apaixonado pelas liberdades. Mas acontece que você ficou entre ser um jornalista amoroso e também um jornalista que gosta de uma quizumba, gosta de um barulho. Será que isso é herança desse AI-5? Pode ser, porque eu estudei com a das irmãs. Eu estudei com a das freiras praticamente a minha vida inteira. E no primeiro momento, porque eu também não fui para jardim de infância, porque eu cheguei com 5 anos e sabia ler jornal, porque eu lia jornal em casa. A irmã então decidiu me botar na alfabetização. Eu também não queria ir para a escola, chorei pra caramba no primeiro dia. Minha irmã teve que ficar comigo dentro da sala de aula. Irmã Imaculada? A irmã Fernanda era minha irmã. Ela é minha professora. E até a 6ª série, quando eu tive uma hepatite repetida de ano, eu estudei com a minha professora. Então era para ser tudo muito... quase um santo, né? Mas não, pelo contrário. Em mim teve um efeito contrário. Você chegou a pensar, em algum momento, pela influência do sagrado, você ser um seminarista, por exemplo? Não. Eu contestava muito. E acho que isso me salvou de muitas coisas. Ser um contestador sempre. E defino que as pessoas, os jovens somente, contestem sempre. Perguntem sempre. Minha família às vezes reclamava, você pergunta demais, você é um perguntador. Talvez tinha a questão de ser jornalista. Eu gosto de fazer perguntas, eu gosto de questionar. Questionar é importante, questionar o mundo, questionar tudo. E às vezes eu questionava, como é que pode uma Roma, onde um Papa almoça com talheres, pratos e cálices de ouro, e uma África ali do lado, onde crianças morrem famintas, sem ter o que comer, água para beber, no meio de uma guerra insana. Isso não pode ser de Deus, nem pode ser aceitável. Pode. Muito bem. Quem te levou a se embrenhar no jornalismo? Eu mesmo. Não tive influência nenhuma de ninguém. Talvez porque eu tenha sido um garoto que tive a chamada babá eletrônica da telinha azul, né? A televisão talvez tenha me influenciado muito, porque eu era muito pouco de rua, de bolinha de gude, de
futebol, sempre fui um pereba, né? Jogando bola, um perna de pau. Então, eu ia muito para TV. E rádio também eu via muito. Né? E talvez isso tenha me influenciado. Eu ainda tenho aquelas pesquisas que os vendedores de enciclopédia faziam nas escolas. Eu tenho lá ainda, o que você quer ser quando crescer? Um dos que passaram pelo Sagrado. Eu estava lá, jornalista. E o seu primeiro jornal foi o Gol da Torcida. Foi. Pouca gente se lembra. Maria de Lourdes Mano. Mas o Gol da Torcida era do empresário Luiz Gonzaga. Isso. Luiz Gonzaga da casa... era ali o proprietário daquela casa que fez muito sucesso, Cabo Frio. Não sei Casa se ela Branca, existe. né? Casa Branca. Não existe mais. Aí trabalha um lojão que vende material de cozinha, essas coisas todas. E o Gol da Torcida não tinha nada a ver com a questão do esporte. Foi criado para isso, né? Era um jornal criado para ser o Gol da Torcida, para que seja distribuído na porta dos estádios. Mas porque existia uma expectativa da Cabo Friense vir a disputar o campeonato estadual. Exatamente. Então ele criou um jornal na tentativa de se antecipar àquele momento de alegria do futebol que certamente viria. E lá, isso foi, se não me engano, no início dos anos 80, lá você trabalhou com jornalistas como Maria de Lourdes Mano, excelente profissional, e também um excelente fotógrafo, Jorge Martins. Jorge Martins. Ali, depois dos 4 anos, qual foi o seu caminho? Dali eu passei para um cara que eu admiro bastante também, que faz parte da minha história, para a Gazeta Baixada, com o José Rezende. Fumava pra caramba. Muita coisa. Fumava mais do que escrevia. Aliás, nunca o vi escrevendo nada. Eu só encontrava na rua fumando, para onde que ele ia. Era uma pessoa também excelente, um cara de um bom humor, também de um mau humor, maravilhoso, se equilibrava. O jornal Gazeta Baixada era semanal, Era tinha a coluna do Oliver, né, que era aquela história bem história do interior. Quem era o Oliver? Ninguém sabia quem era o Oliver. Na verdade, durante muito tempo, foi o então vereador da época, Aristarco Cioli, que foi depois... E depois ele resgatou o jornal, né? A Gazeta. A Gazeta teve 2 fases. Na mão de Zé Rezende. Eu só acompanhei essa fase. Depois eu não vi mais. Depois teve uma fase que veio na mão do Aristarco Cioli. Dali você foi para Folha dos Lagos. Dali fui. Tive uma passagem primeiro pelo Fato. Mas você também passou por lá, né? Eu também passei pelo Fato. Evaldo. Que, na verdade, o primeiro jornal diário de Cabo Frio é o Fato. O segundo... Ainda quente, né? Chama. O segundo foi o 2 Pontos, dos saudosos Jona Garcia e Jorge Malaquia. Os 2 Pontos eu não tatuei. Trabalhei durante um tempinho também, mas assim, foi uma passagem meteórica no Cabista, do nosso saudoso amigo, advogado Cláudio Mansur. Cláudio Mansur, também passei por lá. Nós passamos por todos os lugares. Na Folha dos Lagos, me recordo bem que você, logo que assumiu, você ficou como um repórter, como já era um repórter experiente, e você começou a ter funções de destaque como chefe de reportagem, editor, e você sempre teve um grande prazer em ensinar as pessoas que chegavam. Uma delas, a gente pode lembrar, Daniele Carvalho. Qual foi sua experiência em fazer dela uma das melhores repórteres de polícia de Cabo Frio? A gente não ensina ninguém, eu acho que não tem isso. Ensinei, eu falei, não. A pessoa tem um talento, você toca o dedo ali e o talento aparece. E eu sabia que a Daniele tinha esse talento de... Você se lembra de alguma história daquela típica? E ela adorava cobrir esporte, e se descobriu aí, né, cara? Mas depois se mostrou também uma jornalista, uma profissional, que jogava nas 11, né? Que sabia escrever. Porque acho que esse é o grande lance do jornalista, né? É saber escrever, não importa se a matéria é política, se a matéria é de cultura, né? É saber escrever, não tem aquela história da ponte. O editor manda o cara para Niterói,
O cara volta, era para cobrir um casamento, mas o cara volta, mas você não conseguiu cobrir o casamento não, por causa de que teve um desastre na ponte, que a ponte está fechada até agora. Cadê a matéria? Que matéria? Do casamento não tem. Quer dizer, o cara não tem que ter o talento de saber que quando às vezes ele precisa encontrar a matéria, quando às vezes a matéria atropela ele, né? É isso que falta hoje em dia. Muitos que estão por aí, pode cair uma nave alienígena em cima que não vai perceber. Esse é o problema. E ali você reuniu muitas histórias na Folha, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. A Folha foi uma grande escola, foi uma passagem fenomenal na minha vida. Acho que a maior parte da minha vida, na verdade, acho que só a Rádio Litoral agora, em termos de tempo de trabalho, está concorrendo com a Folha dos Lagos. Quanto tempo você ficou na Folha? Acho que, somando tudo, acho que uns 10 anos. 10, 12 anos. É. Eu me lembro que... Eu comecei com você o diário, né? A gente começou ali iniciando o diário, que era um sonho, mas também era um grande desafio, né? Saiu de um jornal bissemanal, semanal, bissemanal para um jornal diário. E era a saída mesmo ali, não tinha jeito. Entre tantas coisas que o Kleber produziu de bom na Folha, uma delas foi sugerir que a gente fizesse festa assim todo ano, toda hora. O jornal se tornou festeiro por inspiração. E o show surgiu exatamente disso, quando a gente discutia de que não tínhamos recursos para produzir uma festa assim. Então vamos fazer, alguém tem que pagar para a nossa festa. Bota o quê? Com esse ano ruim, você ia fazer um show, fazer um show. Ficou show ano velho. Que acabou a festa que se repetiu durante 26 anos, sucesso total. E o outro foi a criação do caderno, um suplemento cultural. Nesse caderno, onde eu quero chegar, você criou uma página que fez muito sucesso. Na Cama com Peteca. Como é que foi isso? Primeiro, explica quem é Peteca. Peteca é uma pessoa fantástica, homossexual, né, ou gay. Às vezes eu fico flanando em questão, porque eu não gosto de botar ninguém em caixinha nenhuma, né? E é uma pessoa maravilhosa e bastante conhecida na cidade. É uma das nossas personalidades, né? Cabo-friense. E dizem como Cabo Frio é uma péssima mãe, uma ótima madrasta, costumo esquecer essas pessoas que, de alguma forma, sui generis, merecem ser lembradas. Não importa pela questão sexual, de comportamento, acho que isso é o que menos importa. E todo mundo sempre teve uma peteca, e aí fica lá de peteca. Que aquilo foi inspirado num Na programa... Cama com Madonna. O documentário Na Cama com Madonna. Então vamos fazer o quê? Na Cama com Peteca. E fizemos ali uma entrevista com ele super legal. E qual era o estilo dessas perguntas? Eu me lembro de um. Era mais íntimas possíveis. Mais íntimas possíveis, mas publicáveis, né? E deu muito certo, né? Porque eu acho que é isso. Quando a gente vê o jornalismo na região, muito distante da nossa população, entendeu? Do nosso dia a dia. E eu falei isso também como uma crítica ao próprio trabalho que eu faço na rádio, entendeu? O RJTV também. Cadê o nosso povo? A nossa cara, a nossa história não está presente nessas mídias. Não está. Quer dizer, o caderno fez exatamente esse papel. Isso. Não só com Peteca, como as Todos inúmeras matérias da cidade. Que ali estavam, as melhores matérias. Quem quiser pesquisar um pouco, por exemplo, de Vitorino Carriço, vai encontrar no caderno. E tem que falar... Dona Binca, e tem que falar para a cidade. Eu acho muito legal quando as pessoas enchem a boca para falar na tal da globalização. Porque agora tudo é o mundo. Eu sempre digo, quanto mais é globalizado o mundo, mais tem que valorizar as aldeias. Mais nos afastamos da nossa realidade. Isso não pode fazer, isso não pode acontecer. Por isso é preciso valorizar o nosso dia a dia, a nossa gente. Não é possível, eu sempre falei isso, que com essa globalização, um cano estourado em Copacabana seja mais importante que a crise da Lagoa de Araruama para a mídia, para a grande mídia. Não pode ser. A Lagoa de Araruama tem que ser mais importante do que um cano estourado em Copacabana.
do que a crise de abastecimento de água quando existia a crise de abastecimento de água em Cabo Frio, né? Então, a gente precisa se valorizar. Cada vez mais a gente não está se valorizando. Hoje o que se vê do local é matéria de polícia, do pobre coitado que foi preso com três baseados. Entendeu? E aí você vê vereador preocupado em proibir que nas escolas toquem músicas que façam apologia ao crime, às drogas e tudo mais. Isso vai resolver o que, aonde? É uma política canhestra, idiota, conservadora, mas que não leva a lugar nenhum. Vazia. Nós vamos para mais um intervalo, mas na volta já vai pensando que história é essa de que você trabalhando, alguém avisou que estou indo aí para dar um tiro na sua cabeça, na outra desse tal de Cabral também. A gente volta já. Shopping Canal Comércio e Serviços, lugar de bons negócios. Estamos assumindo este perfil e a partir de agora este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamento e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, criando um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio. Localizado em São Pedro da Aldeia, a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance. Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também em nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a molecha de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Arquitetura que transforma, cria espaços e desenha cidades inspiradoras. É uma missão. Parabéns você, profissional de arquitetura. Tudo por uma cidade com mais qualidade de vida. Padaria Remar e Remar Residence Hotel. Testemunhas da história de Cabo Frio desde a década de 1980. 38 anos de resistência, desafios e conquistas. Na Remar, o pão de cada dia com sabor de história. Aí, carequinha, qual que é a pizzaria mais gostosa da região? Aí isso é fácil, Pizzaria Massa Nova, a melhor da região. Vem comigo! Chegou, promoção imperdível na Pizzaria Massa nova, calabresa, mussarela ou portuguesa, uma brotinho de chocolate e um refrigerante de 1,5 litro, R$ 74,90, somente, peça já, e uma coisa eu posso garantir,
Cabelo na pizza? Jamais! Vem pra cá! Kleber Lopes, antes da gente contar aquela história tal lá da Folha, do cara lá que ficou nervoso, vamos falar um pouquinho de rádio. Você passou pelo rádio também, né? Desde você um programa, né? Entrei para fazer, acho tudo na verdade. Eu entrei na Cabo Frio AM 30 anos atrás para fazer noticiário de hora em hora. Por coincidência, é o que eu faço hoje na Litoral FM. E aí você teve uma questão particular e você saiu da emissora. 1989. E aí eu passei a comandar o Jornal do Meio-Dia e o Jornal da Noite, eram 2 edições, lembra? Meio-dia a meio-dia e meia, 6h30 às 7 da noite. Comecei a editar, comandar, produzir esse jornal e acabei herdando de você o Momento Político. Que existiam juntos, né? Que era de meio-dia a 1 da tarde. Não, de 1 às 2 então, né? Não, de meio-dia e meio a 1, como você deixou, depois comigo ficou de 1 às 3. E com você o Momento Político teve uma vida bem longa, né? Teve, a gente já conseguiu ampliar o programa, porque a gente conseguiu levar algumas pessoas ali que não se imaginava que pudessem sentar juntos na mesma mesa. Então, entre elas, acho que eu levei num programa que fiz um especial com o Francisco Gavino, na época da Todo Poderoso da Salineira. Ele foi lá, acho que foi a primeira vez que ele foi na emissora, ao vivo, sentou na minha frente, respondeu as perguntas jornalísticas. Até no dia eu me surpreendi, porque eu para casa, quando eu liguei o rádio às 5 da tarde, a entrevista estava sendo repetida. Aquelas coisas da Cabo Frio AM, né? Então isso em 89, isso em 1989. Numa época que tinha, podemos lembrar alguns nomes lá, né? Simone, que era uma das comunicadoras. Também trabalhei com ela no programa dela depois. Marilena Alves. O repórter Jorge Monteiro. Trépido Jorge Monteiro, um amigão meu. Evandro Marim fazia o quê? Geração Jeans, era um programa que era das 10 ao meio-dia e depois ele saiu para entrar, na verdade, o Amaury Valério, que ocupou o espaço dele ali na manhã, de 9 às 11. Ademir Barcelos também? Era 88, quando o Amaury chegou na Cabo Frio AM, junto com o governo de Ivo Saldanha na época. Nós somos os dinossauros da comunicação mesmo, né? Então, estamos quase em extinção. Tinha ainda o Heraldo, que era repórter policial. Você era repórter da polícia, você era da polícia, né? Depois foi para a polícia. E teve também um programa que fez muito sucesso naquela época, antes da minha chegada para Cabo Frio, em 86, ou mais ou menos nessa data, o programa Fórum de Debates, que era conduzido pelo jornalista Levi de Moura. Onde teve porradeiro entre Alaê e Ivo Saldanha. Dizem que com ampla vantagem para Alaê Correia. Sempre foi brigão, né? Sempre foi bom de briga. Briga de rua, então, era... Bom, que Ivo, diante do ataque de Alaê, depois de ter falado algumas coisas que, achando que Alaê não estava na cidade, Alaê parou com o carro em frente à emissora e invadiu o estúdio. E se refugiou debaixo da mesa. E ela aí disse que chutava ele debaixo da mesa, ela aí chutava, enfim. Até chegar tomando deixa disso. Porque nessa época, a imprensa também era muito reduzida, né? Era a Rádio Cabo Frio, a Rádio Sucesso, que não tinha jornalismo, e o jornal aqui, Gazeta da Baixada, alguma coisa assim, só. Isso. Mas aí tinha também a cobertura maior dos grandes veículos, né? O Globo, Fluminense. Você veio com o Globo, né? Tinha o Levi, que também fazia o Fluminense. Até 89. Eu fiquei até 89. Em 90, então, surge a Folha dos Lagos. Exatamente. No dia 13 de abril, agora, o jornal completou 35 anos, dos quais você participou com 12 anos, pelo menos. Por aí. Entre essas passagens aí, nós voltamos lá, na tal matéria que você arrumou, que o cara disse que queria te matar. Matar a gente, né? Não deu certo o plano. Não deu. Hoje seria na verdade, porque
a vida do jornalista meio que isso também, né? Você está comprometido com a verdade. Da época, eu lembro do escândalo que foi em Búzios, quando menores eram exploradas em uma boate na cidade. Houve uma operação imensa da Polícia Federal na cidade, prendeu o empresário e tal. E numa situação dessa, ninguém quer ser envolvido, né? E tem que culpar alguém. Isso parece que não mudou muito, né? Acho que até piorou. Hoje em dia, quando você quer culpar alguém, você arruma logo um jornalista para culpar. O jornalista no Brasil hoje pelo menos até, é saco de pancada. Não tem que culpar, culpa o jornalista. Os prefeitos até da região têm muito isso também. Talvez porque essa intimidade perniciosa que existe. Na nossa época, você também sabe disso, não tinha essa relação tão próxima do jornalista com o político. Mas eu não sei por que razão. Porque, sabe, essa coisa de frequentar a casa, de ser amigo, de estar puxando o saco, de estar ali recebendo pauta. Quem dá pauta é o auditor, não é o prefeito, não é o vereador. Entendeu? Quem diz a matéria que é interessante para o veículo é o jornalista. Não é o assessor de comunicação de alguém, não pode ser assim nunca. Senão não é veículo de comunicação. É um instrumento de divulgação do prefeito, do vereador, do político que quer se eleger. Mas ainda bem que a Folha sempre foi um jornal antipático para os prefeitos. Pois né? Não sei por quê. É exatamente isso. Porque não se Dá permitia. Desvendar? Não se permitiu, nunca se permitiu, é verdade. Essa relação promíscua, essa associação, essa subserviência aos políticos. Você tem que ter relação? Tem que ter relação. Como eu até pergunto a você, é preciso estabelecer, né, limites entre a linha editorial e o departamento comercial. Não se pode botar um sobre o outro. Existem as duas coisas, todo mundo precisa sobreviver. Eu preciso do meu salário, você precisa pagar o jornalista, a gráfica, que eu sei que não é barato para ninguém. Todo mundo precisa disso. Senão não existe veículo. Certo? Mas quem compra espaço tem o direito a um espaço publicitário, que é legal. Não tem direito a... Não está comprando o pensamento do editor, a linha editorial do jornal, não está comprando elogios ao governo. É isso que as pessoas aqui precisam saber discernir. E é isso que muitos jornalistas aqui, ou blogueiros, ou enfim, esse pessoal aí que faz comunicação, não consegue entender. A partir do momento que recebe uma portaria, passam a elogiar o prefeito, o vereador, o político de uma forma que às vezes eu sinto vergonha. Sabe, vergonha alheia? Eu sinto vergonha alheia de certas coisas que eu leio e que a gente vê que o cara está ali num exagero de elogio que é sem limites. Aí você vê, o limite então foi o quê? A portaria? É a grana que está recebendo? Será que eles não percebem que ninguém é mais idiota hoje em dia? As pessoas sabem o que é uma matéria isenta, uma entrevista decente, um amontoado de puxa-saquismo que se publica. Ninguém hoje em dia é mais idiota. Com as redes sociais ainda por cima aí, a liberdade, às vezes, cara, é uma prisão. Qual é o paralelo que você faz hoje da imprensa que se pratica na região dos lagos, da época dos anos 1980 e 1990? Sem querer ser saudosista, eu não estou aqui para ser saudosista, não sou saudosista, não vou aqui defender voto impresso nem a volta da TV de tubo. Não é isso. Mas a gente tinha uma atuação muito melhor. Hoje não se apura nada. Não se ouve dois lados nunca. A matéria, às vezes, se você clica, tem uma chamada enorme, mas a matéria tem 2 linhas. Você não vê o nome de ninguém. O médico disse. Que médico, minha querida? Que médico que disse o quê? Quem é a pessoa?
Ah, seu José de quê? Não tem sobrenome? Ah, o bandido, às vezes xingam, né? Porque o facínora, cara, todo mundo tem nome, não importa se é bandido ou não. Tem um nome. Seu fulano de tal, tem sobrenome. Eu costumava botar o sobrenome do repórter quando não... Também, essa prática é muito boa. Coloca o sobrenome do repórter que resolve. Eu digo, se vier para cá com matéria sem o sobrenome da pessoa, eu boto seu sobrenome. Então eu boto o sobrenome do repórter. Né? Porque não é possível. As pessoas têm que ter respeito. Não importa. Se enquanto ninguém... Mesmo assim, não existe... Como diria o nosso Zé Ventura, grande jornalista. Eu não sou juiz, não sou promotor, não sou executor. Eu sou jornalista. Então, meu compromisso é com a verdade. Eu não estou aqui para julgar ninguém, para condenar ninguém, nem para executar ninguém. Estou aqui para contar a história. E para contar a história, eu não posso me meter na história. Eu não posso querer manipular a história. Senão, o que vai ficar... Aí eu fico me perguntando, daqui a 20 anos, a gente vendo esses arquivos que estão escrevendo hoje, o que vai ter? Eu sei que a gente pegar hoje Folha dos Lagos, pegar o Exato, tenho certeza que desde lá de trás temos histórias para contar, sérias. Uma cidade que em alguns pontos evoluiu, outros nem tanto, mas temos uma história. Estão contando hoje um emaranhado de coisa que não vai convencer ninguém. Esse é o legado que estamos deixando para o futuro. Infelizmente, uma cidade que vai ser vítima de Alzheimer, sem memória nenhuma. E também a gente observa que essa nova forma de se produzir notícias, né, produzir jornalismo digital, e não dentro de uma redação onde você ensina até de forma incisiva, como se trouxer o nome da matéria de polícia lá, sem sobrenome, vai entrar seu sobrenome, não é? Isso hoje não tem essa escola, né? As pessoas fazem aleatoriamente, escreve-se aleatoriamente. Assim como você ensinou a um repórter que todo mundo tem nome e sobrenome, e se a matéria vier assim, o sobrenome, vai entrar o sobrenome do repórter, certa vez passou por mim uma pessoa que, quando enviada para fazer uma enquete na rua sobre algum assunto, vinha aquela enquete bonita, rápida, bem feita, até bem escrita, mas eu descobri que era tudo parente. Um era mãe, outro era pai, era tia, ex-namorado, isso e aquilo. Ela não perdia tempo. Eu descobri que ela, às vezes, nem saía da redação, daqui a pouco a matéria está pronta. Eu esperei uma boa oportunidade e troquei todos os depoimentos. Troquei de forma incisiva. Fulano de tal disse que não, absolutamente, não é nada disso, esse papo não tem que uma matéria sobre o próximo Papa, por exemplo, uma enquete, o que você acha? Assim, como dizendo, felizmente nós vamos ter um Papa que vai prosseguir. Não devia ter Papa nenhum na vida, porque para que Papa? Isso no nome de todos os parentes dela. Ela olhou para mim no dia seguinte, o que houve com minha matéria? Eu não sei, tem uma transformação aqui dentro, alguma coisa acontecendo que nós precisamos apurar. E fiquei rindo, quer dizer, mas nunca mais eu acho que ela teve a ousadia de fazer isso. E aprende. Aprende na... As grandes escolas de jornalismo acabou. As grandes escolas acabaram, não existe mais. E que era prática, né? Eu chamava a cozinha do jornal. Hoje ninguém sabe o que é um lead, ninguém sabe mais nada do que isso. Muito menos o que é a cozinha do jornal. Muito menos o que é a cozinha do jornal. Não é mesmo? Não, é onde se toma café, né? É onde se toma café. A régua de paica, né? Que é a régua de paica, hein? Quantos centímetros de coluna, isso não se fala mais, isso tudo. Mas, Kleber, você... Mas eu ainda uso o PageMaker. Você usa o PageMaker ainda, né? E você está ainda numa fase bem atrasada da produção. Eu não uso mais nada, só uso o telefone. Você passou também, você teve os seus próprios jornais. Vamos passar rapidinho, para a gente estar chegando ao final. Foram 3 jornais. Foram 3 jornais. O Hoje, que foi diário, aí depois o Interpress e o Exato, que eu mais gostei de o ter. Mais longevo também, né? Longevo é a Folha dos Lagos.
Não, mas você ficou pelo menos uns 5 anos com o Isaac. Mas não diário, né? Hoje, Cabo Frio não tem mais nenhum jornal além da Folha dos Lagos. Não. Nem a região. Não. É o único jornal da região hoje. Eu quero aproveitar essa oportunidade, Kleber, fazer um agradecimento muito especial pela colaboração que você deu à Folha nesses 10, 12 anos de idas e vindas, que não foi só fazer jornalismo. Nós ali conseguimos criar uma rede de amizade, né? Vários amigos, leitores e vários amigos que passaram pela redação, passaram pelo seu comando como editor, como chefe de reportagem. Você deu uma colaboração assim, não tem nem como definir. É a questão de gratidão. Pelo projeto, né? Se fosse um projeto como o que tem hoje, não teria sido possível fazer o trabalho que a gente fez lá. A gente fez junto e só foi possível fazer com aquela excelência que foi feita pela dedicação de todo mundo e pelo seu compromisso de fazer jornalismo sério, com credibilidade, focado na verdade, como tem que ser feito, né? Como você sempre falou, tem que ter o jornalismo, a simplicidade de um bom dia, não é isso? Não precisa falar mais do que bom dia. Com bom dia você diz tudo. Bom dia, ponto final. E você fica convidado desde já, porque nos 50 anos da Folha nós vamos fazer uma grande festa. Se Deus quiser. Você já está convidado. Obrigado. Tamo junto. Tamo juntos.